Fala pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Éder e hoje a gente vai iniciar a apostila 2, né, cujo capítulo 3 chama-se Migrações, Cidades e Problemas Urbanos. Na apostila um a gente viu bastante a questão da população, como ela se forma, né, as características da população economicamente ativa, como a gente analisa um país de acordo com a distribuição das faixas etárias, a gente viu todo esse contexto populacional. Agora, na apostila 2 a gente vai ver a questão das migrações das cidades, como as pessoas vão, de alguma forma, preferir habitar certos lugares, quais são os motivos que levam as pessoas a migrarem, se são motivos históricos, econômicos, se é uma fuga de regiões em conflitos. Todo esse contexto vai ser discutido com vocês nesse capítulo 3. Então ele sempre começa aqui com aquecendo, né? Então, que traz alguns questionamentos que vão ser respondidos durante a leitura do capítulo, né? Durante o estudo desse capítulo 3. Então, quais são as perguntas que estão? Você nasceu no município em que mora atualmente? Ou você migrou com sua família para o município onde mora hoje? Alguém da sua família migrou do campo para a cidade? Respondendo essas perguntas, nos damos conta de que as migrações são mais comuns do que imaginamos. Onde a maioria dos brasileiros mora, na zona rural ou na zona urbana? Como são as condições de vida nas cidades brasileiras? As habitações, o acesso à água potável, o transporte, existem problemas urbanos na cidade onde você vive? Então, ele dá um panorama geral do que vai ser discutido no capítulo aí com essas perguntas, né? O Brasil, ele é um país de imigrantes. Pode-se dizer isso. Grande parte da nossa população é a população que ou vai descender de antigos escravizados, né? Ou vai descender de europeus que migraram para o Brasil, né? Hoje as populações indígenas, que são a população nativa brasileira, elas são cada vez menores, né? Então isso já dá um panorama geral de como que o nosso país se formou, né, em relação à sua população. E aqui abaixo tem uma foto da rodoviária do Tietê em São Paulo, né, que é um dos maiores terminais rodoviários nem só do Brasil, né, mas da América Latina. E é um ponto de chegada, de saída de muita gente de várias regiões do Brasil e até de outros países, né? Então é uma foto bem interessante para a gente entender esse contexto das migrações no nosso país, né? Então, o que são as migrações? Né? Quem quiser grifar esse primeiro parágrafo pode grifar. As migrações são os deslocamentos de população de um lugar para o outro. Nas últimas décadas, verifica-se um crescimento dos fluxos migratórios no interior dos países e entre eles. O Brasil é uma das nações com maior mobilidade populacional do mundo. Os brasileiros migram muito porque precisam lutar pela sua sobrevivência. Costumam deixar suas regiões de origem com a esperança de melhorar sua qualidade de vida, estando na maioria das vezes à procura de trabalho e acesso à terra. Uma imagem, né, fazendo um ponto aí no texto, uma imagem que a gente tem sempre em mente, que a gente vê nos filmes, vê nas novelas, ou vê na nossa vida mesmo, é a questão dos nordestinos que migram para a região sudeste. Né? Esse é um tipo de migração bastante comum no Brasil, mas o Brasil ele vai ter uma mobilidade populacional muito grande, não só do Nordeste para o Sudeste, mas, por exemplo, do Sul para o Centro-Oeste, onde hoje tem lá a fronteira agrícola, né, a produção de soja, a produção de grãos. Muitas das pessoas que estão lá na região Centro-Oeste migraram do Sul do Brasil para lá. Né? Muita gente do Brasil que vai para outros países, né, principalmente na Europa, para os Estados Unidos. É claro que isso agora no contexto de pandemia está muito limitado, né? As fronteiras estão fechadas, né? Mas antes da pandemia, o Brasil estava mandando muita gente para o exterior, né? É a questão também dos haitianos que migram para o Brasil. Então, o Brasil é um país que recebe muita gente, mas que também manda muita gente para outros lugares. Então, isso é interessante a gente fazer essa reflexão. E um dos primeiros grupos que vieram para o Brasil foi justamente os imigrantes, lá no século XIX, né? Num contexto de fim do período da escravidão, né? As lavouras de café, principalmente necessitando de muita mão de obra, então foi um ponto de chegada, né, de muitos imigrantes da Europa, né? Portugueses, italianos, alemães, que
chegaram no Brasil no século XIX, se estabilizaram aqui e têm seus descendentes aqui até os dias de hoje. Então vamos continuar a leitura aí. No Brasil colônia, a população era composta por indígenas, brancos de origem portuguesa, negros e mestiços, originários da miscigenação dos grupos anteriores. Após a independência do país, em 1822, o Brasil recebeu numerosos imigrantes estrangeiros, na sua maioria provenientes da Europa. A entrada desses imigrantes no século XIX e XX tornou a sociedade mais complexa, contribuindo para o desenvolvimento econômico, político e cultural do país. Então aqui vocês conseguem observar nesse mapa de onde foi os principais grupos que migraram para o Brasil naquele período do século XIX. Então tem aqui Japão, Coreia do Sul, China, Europa, boa parte dos países aqui, Itália, Espanha, Portugal, França, Alemanha e dos Estados Unidos. Então, isso foi um período que o Brasil foi muito atrativo para esses imigrantes estrangeiros. Então, quais são as principais causas da entrada desses imigrantes naquele período? Primeiro, a necessidade de incrementar a ocupação do território do país, visto que a nação apresentava baixíssima densidade demográfica, né? O Brasil, como eu falei para vocês, lá na apostila 1, ele foi ocupado principalmente na sua costa, na sua região litorânea. O interior do Brasil era bem pouco povoado, então era uma necessidade também de ter uma quantidade maior de pessoas ocupando esse interior do Brasil, certo? Segundo ponto, a expansão do trabalho assalariado, uma vez que a Lei Eusébio de Queiroz tinha proibido o tráfico de negreiro, tráfico de escravos, e também devido à abolição completa da escravatura em 1888. Então, a abolição da escravatura ocorreu em 1888, como vocês sabem, mas em 1850 aconteceu a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Então, o Brasil ficou um grande período sem capturar esses escravos e esses africanos para serem escravizados aqui no Brasil. Então, essa necessidade de mão de obra ela foi aumentando porque as pessoas foram morrendo e não foram sendo substituídas, né? Porque tinha essa lógica no período da escravidão. Okay? Terceiro ponto, a necessidade de mão de obra para trabalhar nas fazendas produtoras de café do oeste de São Paulo a partir de meados do século XIX. Né? O café era o grande motor da economia brasileira. Né? E o café concentrado em São Paulo necessitava de muita mão de obra, então foi um dos fatores de atração dos estrangeiros. Quarto ponto, a influência de ideologias racistas, pois a maioria da população era mestiça e negra. Daí o governo brasileiro ter patrocinado o branqueamento do país, atraindo preferencialmente imigrantes europeus. Então, naquele período, existia muito essa questão do racismo na sociedade brasileira. Né? O Brasil, que era composto por negros, mestiços e indígenas, né? Ele tinha nos seus governantes muitos racistas que defendiam o branqueamento da raça. E eles acreditavam que, trazendo esses imigrantes europeus naquele período, com o passar dos anos, os brasileiros iam se branqueando de acordo com a miscigenação. Né? Então existiam essas teses racistas ainda no século XIX. E último ponto, as condições climáticas do sul e sudeste do Brasil, relativamente similares às da Europa, principalmente Itália, Espanha, Portugal, facilitaram a adaptação dos imigrantes europeus. Então tinha essa questão também da similaridade climática entre o sul e sudeste do Brasil com a Europa, principalmente os países lá da Península Ibérica. Okay? Então esses são uns fatores que contribuíram para a vinda desses imigrantes do Brasil e ter iniciado esse processo de referência de outros povos no nosso país, tá certo? Então, nesse primeiro momento, oitavo ano, eu vou deixar duas questões para vocês responderem, né? A questão 1 e 2 da página, deixa eu ver aqui, página 5. Questão 1, que são migrações populacionais, bem tranquilo para responder. E questão 2, vocês vão interpretar esse quadro aí da Tarsila do Amaral. Então, a respeito dos imigrantes no Brasil no início do século XX, elabora um pequeno texto a partir da interpretação da imagem a seguir. Vocês estão vendo uma família aí, né? Então vocês vão interpretar o que vocês acham que está representado aí nesse quadro da Tarsila do Amaral chamado Segunda Classe. Certo? Então a 1 é uma questão mais tranquila, a 2 vocês vão ter que pensar um pouquinho mais interpretativa, tá?
mas vocês conseguem responder também tranquilamente. Certo, oitavano? Qualquer dúvida, entre em contato nos grupos de WhatsApp, né? A gente fica à disposição aí toda quinta-feira. E é isso. Até mais e até a próxima.